Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus, e com ele a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor. Inspiramo-nos no paradoxo mais profundo e na promessa mais segura para a jornada da vida, registrada no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26. No temor do Senhor há firme confiança, e para os seus filhos haverá um lugar de refúgio. Que arquitetura da alma! Que declaração contraintuitiva! Que fundamento inabalável para começar o nosso dia! Este texto não é uma simples observação moral, é um mapa do tesouro que nos leva à fonte da verdadeira segurança. Em um mundo que prega que a confiança vem da autoestima, da independência, da autoafirmação e da ausência de medo, a palavra de Deus nos apresenta uma verdade revolucionária. A confiança mais forte, mais firme, mais sólida, brota de um lugar que o mundo jamais imaginaria: o temor do Senhor. Este temor não é o medo servil e aterrorizado de um tirano, mas a reverência assombrada, a adoração humilde e o respeito profundo diante da majestade, da santidade e do poder do Deus Criador. É o reconhecimento de quem Ele é em sua glória infinita e de quem nós somos em nossa finitude diante dele. A genialidade espiritual deste provérbio reside na conexão causal entre o temor e a confiança. Como pode o temor gerar confiança? É o grande paradoxo divino. Quando tememos a Deus acima de tudo e de todos, todos os outros medos perdem o seu poder sobre nós. O temor do Senhor reordena todos os nossos outros temores. O medo da opinião dos homens se dissipa diante do temor do juiz de toda a terra. O medo do futuro incerto se cala diante do temor do Deus soberano que detém todos os tempos em suas mãos. O medo do fracasso se torna insignificante diante do temor de desagradar aquele cujo favor é a vida. A firme confiança não é, portanto, confiança em nós mesmos, mas a consequência natural de colocar nosso temor no lugar certo. É a serenidade de granito que inunda a alma daquele que sabe que o ser mais poderoso do universo está ao seu lado. É a ousadia santa de quem já se curvou diante do Rei, e por isso não se curva mais diante dos tiranos menores desta vida. E esta bênção não termina em nós. O versículo se desdobra em uma promessa geracional de tirar o fôlego. E para os seus filhos haverá um lugar de refúgio. A vida de um homem ou de uma mulher que anda no temor do Senhor não é um ato isolado. Ela se torna um santuário, um legado de segurança para a próxima geração. Ao modelarmos uma vida de reverência e confiança em Deus, estamos construindo, tijolo por tijolo, um lugar de refúgio espiritual para nossos filhos. Eles aprendem ao nos observar para onde correr em tempos de tempestade. Eles herdam não apenas nossos genes, mas um mapa que os leva diretamente ao abrigo do Altíssimo. Uma casa onde Deus é temido e reverenciado é uma casa onde as crianças encontram um refúgio de paz em um mundo caótico. Portanto, viver a verdade deste provérbio é escolher qual temor governará nosso coração. É um chamado para uma reorientação radical de nossas lealdades e de nossas fontes de segurança. A nossa vitória em Cristo Jesus é o que torna possível um temor do Senhor que seja filial e não servil. Porque Cristo tomou sobre si o castigo que nosso pecado merecia. Não tememos mais a ira de Deus como condenados, mas o reverenciamos como filhos amados, maravilhados com a graça que nos adotou. Ser um vencedor em Cristo é ser livre do medo do homem e ser cativado pelo temor de Deus. Nossa vitória não deriva de nossa capacidade de sermos destemidos, mas de nossa decisão de temer apenas a Ele.
Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela adoração, a busca por aprovação humana pela busca do favor divino e a frágil autoconfiança pela firme confiança que vem do temor do Senhor. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se esmagado pelo medo. Medo do que as pessoas pensam de você, medo de não ser bom o suficiente, medo do que o futuro reserva. Talvez sua confiança esteja abalada, frágil como um castelo de areia diante da maré das circunstâncias. Talvez você esteja preocupado com o legado que deixará para seus filhos em um mundo tão inseguro. Hoje, esta oração será um ato deliberado de entronizar o temor do Senhor em nossos corações. Será um momento de destronar os medos menores e de nos curvarmos em reverência diante do único temor que liberta. Que ela seja um bálsamo para a sua alma amedrontada, um capacete da salvação para a sua mente insegura e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, posicione sua alma em reverência e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da firme confiança que brota do temor do Senhor. Agora curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei majestoso, santo e temível, diante de quem os anjos cobrem o rosto e toda a criação se curva em assombro, hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não apenas por Teu amor, mas por Tua temível santidade. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus soberano, cujo poder é absoluto e cuja sabedoria é insondável. Tu és o Deus santo, cujos olhos são puros demais para contemplar o mal. Reconhecemos a Tua grandeza, que nos inspira reverência e temor. Cada respiração que tomamos é um testemunho de que vivemos, nos movemos e existimos debaixo do Teu olhar soberano. Te louvamos, porque neste temor não há tormento, mas há firme confiança. Te exaltamos porque, paradoxalmente, a Tua grandeza que nos faz tremer é a mesma que nos oferece segurança. Te louvamos porque, ao temermos a Ti, somos libertos de todos os outros medos. Tuas misericórdias são a prova de que nosso passado de irreverência e medo do homem não anulam a Tua disposição em nos acolher e nos ensinar o Teu temor. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia, não com uma mentalidade de covardes, buscando a aprovação de todos, mas com a mentalidade de filhos do Rei, que vivem com a ousadia que vem de reverenciar o Pai. Obrigado, Pai, porque nossa confiança não está em nossa performance, mas na solidez do Teu caráter temível e amoroso. Tu és o Deus em cujo temor encontramos a mais perfeita paz. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o perfeito exemplo do temor do Senhor. Ele, sendo Deus, se esvaziou e viveu em perfeita reverência e obediência ao Pai. Ele nos ensinou a chamar o Deus temível de Pai Nosso, unindo para sempre a reverência e a intimidade. É através dele que o nosso temor se transforma de medo de condenação em assombro de adoração. Ele é o nosso refúgio, a personificação da promessa de que em Ti há um lugar seguro para os Teus filhos. A Sua ressurreição é a prova definitiva de que o poder daquele a quem devemos temer é maior do que o poder do pecado e da morte. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito que o encheu do Espírito de temor do Senhor, Isaías 11:2, habita em nós hoje, nos capacitando a viver nesta santa confiança. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer porque, em Cristo, o temor e o amor se beijam. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida, não por orgulho, mas pela firme confiança que vem de sabermos a quem servimos e tememos.
Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para um mundo amedrontado de que o segredo da coragem é o temor do Senhor. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua santidade que exige reverência e o Teu poder que inspira temor. Diante do esplendor do Teu ser e da promessa clara de que em Teu temor há firme confiança, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é temer as coisas erradas e colocar nossa confiança nos lugares errados. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de temer o homem mais do que a Ti. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que a opinião de uma pessoa teve mais peso para nós do que a Tua palavra. Perdoa-nos por termos ficado em silêncio quando deveríamos ter falado a verdade, por medo de ofender. Perdoa-nos por termos agido contra a nossa consciência para agradar a um chefe, a um amigo ou a uma multidão. Confessamos que passamos mais tempo nos preocupando com nossa reputação diante dos homens do que com o nosso testemunho diante de Ti. Perdoa-nos por permitirmos que o medo da rejeição, da crítica ou do ridículo nos paralisasse quando fomos chamados a viver com a ousadia dos que temem unicamente ao Senhor. Confessamos o pecado da irreverência e da presunção. Perdoa-nos, Pai, por tratarmos as coisas santas com leviandade, por nos aproximarmos de Ti em oração com corações despreparados e por vivermos como se Tua graça fosse uma licença para a displicência. Perdoa-nos por negligenciar Tua palavra, por ignorar os sussurros do Teu Espírito e vivermos de forma independente, esquecendo que Tu és o Rei soberano e santo do universo. Confessamos que muitas vezes nossa confiança, na verdade, foi orgulho e autoconfiança disfarçados, e não a firme confiança que brota de um coração que treme diante da Tua majestade. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de construir refúgios falsos para nós e para nossos filhos. Confessamos nosso orgulho, que nos leva a acreditar que podemos criar segurança para nossa família através de dinheiro, educação, contatos ou planejamento meticuloso. Tentamos proteger nossos filhos do mundo, sem primeiro ensiná-los a se refugiarem em Ti. O resultado, Senhor, tem sido muitas vezes criar filhos ansiosos e dependentes de seguranças terrenas, em vez de filhos confiantes que sabem onde está o verdadeiro refúgio. Perdoa-nos, Senhor, por não termos sido o modelo de temor e confiança que deveríamos ter sido. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos sido chamados a viver em firme confiança, muitas vezes vivemos paralisados por medos tolos e ansiedades incapacitantes. Tudo porque nosso temor estava no lugar errado. Perdoa-nos por não vivermos à altura do nosso chamado de sermos um povo corajoso e confiante, cujo segredo é a reverência a Ti. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado estas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na vida perfeita de Jesus, que andou em perfeito temor diante de Ti. Pedimos que o sangue daquele que nos libertou do medo da condenação nos purifique de todo o temor do homem, de toda a irreverência e de todo o orgulho. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que Te tema de verdade. Renova dentro de nós um espírito de reverência e adoração. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a firme confiança que vem de um relacionamento correto contigo. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nós mesmos, mas na firme confiança que nasce em um coração que Te reverencia. Ajuda-nos
a nos despir do velho homem, que é escravo do medo do homem, e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos que com ousadia e reverência se aproximam do Pai. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos destemidos, mas porque tememos aquele que é infinitamente maior que todos os nossos medos. Esvazia-nos de toda ansiedade e insegurança e enche-nos com a firme confiança que vem do Teu Espírito. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar e comprovar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa coragem e a nossa paz. Dá-nos a graça de enfrentar os desafios de hoje, não com a pergunta, o que vão pensar de mim, mas com a declaração, eu temo ao Senhor e nele confio. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir confiança, mas para pedir um coração que Te tema, sabendo que a confiança será o resultado. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores cuja confiança é firme, porque sua reverência é direcionada ao único digno dela. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para cultivar o temor do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos dê um profundo senso da Tua majestade, santidade e poder. Abra os olhos do nosso coração para contemplarmos a Tua glória. Remove de nós a superficialidade e a leviandade. Queremos não apenas conhecer sobre Ti, mas conhecer-Te de uma forma que nos transforme, que nos encha de reverência e nos leve à obediência gojosa. Que o ato de nos lembrarmos de quem Tu és seja a nossa primeira reação ao acordar, antes de uma decisão importante, ao enfrentar uma tentação e ao terminar o dia. Que o temor do Senhor seja a atmosfera em que vivemos e respiramos. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque nossa confiança está em Ti e não no homem. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, libertos da paralisante necessidade de agradar a todos. Que o temor de Ti nos dê a coragem de falar a verdade em amor, de manter nossa integridade mesmo sob pressão e de tomar decisões ousadas que Te honrem sem medo das consequências. Diante de chefes, clientes ou colegas intimidadores, ajuda-nos a lembrar que nos reportamos a uma autoridade infinitamente superior. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de firme confiança, não de arrogância, mas de uma paz profunda que intriga aqueles que não Te conhecem. Que a nossa coragem serena seja um testemunho do Deus a quem tememos e em quem confiamos. Pai amado, firmados na sabedoria imutável de que, no temor do Senhor, há firme confiança, e para os seus filhos haverá um lugar de refúgio. Provérbios 14, 26. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a andar na vitória que já nos foi garantida, encontrando nossa coragem em nossa reverência a Ti. Queremos que esta identidade de confiantes porque somos reverentes se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito Santo nos alinhe e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos qual temor liberta. Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores sobre o pecado e a tentação, porque o temor do Senhor nos faz odiar o mal. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o pecado está intrinsecamente ligada à nossa reverência por Ti. Declaramos e nos apropriamos da verdade libertadora de Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. A verdadeira santidade não começa com uma lista de regras, mas com um coração que odeia o que Tu odeia e ama o que Tu amas.
Ajuda-nos a cultivar um temor por Ti, que produz em nós uma repulsa genuína pelo pecado. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nosso problema não é apenas a fraqueza diante da tentação, mas uma falta de ódio pelo próprio pecado. Nós flertamos com ele, o minimizamos e o desculpamos. Perdoa-nos por nossa falta de santidade, que é uma falta de temor. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo alinhe o nosso coração com o Teu. Como a Tua palavra nos ensina, Tu és santo, santo, santo. Queremos ser santos porque Tu és santo. Quando a tentação vier hoje, seja a tentação da soberba, que nos faz pensar que somos melhores que os outros, seja a tentação da boca perversa, através da fofoca ou da reclamação, seja a tentação do mau caminho, o atalho desonesto ou o prazer ilícito. Em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação não seja apenas "eu não posso", mas "eu odeio isso, porque meu Deus odeia". Dá-nos a firme confiança para nos afastar do mal, sabendo que no caminho da retidão há vida e segurança. Capacita-nos a praticar o que a Tua palavra nos instrui em Provérbios 16:6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. O temor do Senhor é a força que nos desvia. Ajuda-nos a ver o pecado não como algo atraente que estamos perdendo, mas como um veneno que ofende o Deus Santo que amamos e tememos. Pai, nós sabemos que as tentações virão, mas nos agarramos à promessa de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria nos livra dos caminhos da morte. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a beleza da Tua santidade e a feiura do pecado. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre o mal, não por nossa força, mas porque nosso coração está cativado por Tua temível majestade. Declaramos em nome de Jesus que fomos chamados à santidade. Declaramos que o temor do Senhor é nosso escudo contra o pecado. Declaramos que é o primeiro sinal da tentação, nosso coração se voltará para a santidade do nosso Deus. Hoje escolheremos a pureza, a obediência e a vida que pertencem aos filhos que reverenciam seu Pai. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos, ao construir um lugar de refúgio. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo tem implicações geracionais. A promessa é que, se andarmos em Teu temor, haverá um refúgio para os nossos filhos. Pedimos o Teu socorro para sermos os construtores desse refúgio. Ajuda-nos a criar um lar onde a Tua presença é reverenciada, a Tua palavra é a autoridade final e a oração é a primeira resposta. Ajuda-nos a ser pais e mães que não apenas falam de Deus, mas que vivem de uma maneira que inspira um temor saudável e uma confiança firme nos nossos filhos. Nós não podemos dar a eles um refúgio se nós mesmos estamos buscando abrigo em lugares falsos. Ajuda-nos, Pai, a modelar uma confiança que não se abala com as crises. Que os nossos filhos nos vejam enfrentar as dificuldades financeiras, os problemas de saúde e as decepções com uma firme confiança ancorada em Ti. Que o legado que deixamos não seja primariamente material, mas espiritual, a herança de saber que existe um Deus no céu a quem devemos temer e em quem podemos nos refugiar. Que a verdade de Salmo 34:11, "Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor", seja a nossa missão de paternidade. Especificamente, oramos pela vitória em nossos casamentos. Que nosso relacionamento seja um reflexo da aliança entre Cristo e a Igreja, marcado por amor, respeito e uma reverência mútua que flui de nossa reverência a Ti. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos, socorro para discipliná-los em amor, ensiná-los a verdade e, acima de tudo, mostrar-lhes um Deus que é ao mesmo tempo santo e amoroso, digno de todo o nosso temor e de toda a nossa confiança. Oramos pela vitória em nossa igreja e comunidade, que sejamos pessoas que contribuem para um ambiente de refúgio, encorajando outros a temerem a Deus e a confiarem nele. Declaramos, em nome de Jesus, que nossos lares serão um lugar de refúgio.
declaramos que estamos construindo um legado de fé para as próximas gerações. Declaramos que somos vencedores sobre a cultura do medo e da instabilidade, porque estamos edificando sobre o temor do Senhor. Hoje, escolheremos ser construtores de refúgio em cada palavra e atitude. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente e das emoções, ao vivermos na firme confiança que vem do teu temor. Pai, sabemos que a mente é o principal campo de batalha espiritual. É ali que o medo do homem, a ansiedade sobre o futuro e a insegurança travam suas guerras. É ali que o inimigo sussurra que não somos capazes, que vamos falhar, que a opinião dos outros nos define. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a viver nesse pântano de medo. Nós escolhemos o paradoxo divino. Tememos a Ti e, por isso, ganhamos confiança. Nós não somos vítimas passivas de nossos pensamentos e emoções. Nós temos a arma mais poderosa, a capacidade de reordenar nossos medos, como nos garante a Tua palavra em Isaías 8, de 12 a 13. Não temais o seu temor, nem vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Nesta manhã, pela fé, nós fazemos essa escolha. Nós santificamos o Senhor dos Exércitos em nossos corações. Nós nos levantamos contra as fortalezas mentais que o medo do homem construiu. A fortaleza do preciso da aprovação deles para me sentir bem. A fortaleza do não posso discordar, senão serei rejeitado. A fortaleza da ansiedade social paralisante. Em nome de Jesus, declaramos que estas muralhas de mentiras desmoronam quando confrontadas com a majestade do Deus a quem tememos. Nós tomamos a decisão de levar cativo todo pensamento de medo do homem. Quando a preocupação com a opinião alheia surgir, nós a levaremos cativa à verdade de que só a tua opinião importa. Quando o medo do fracasso surgir, nós o levaremos cativo à verdade de que nosso sucesso é ser fiel a Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo guarde nossos corações e mentes enquanto cultivamos o Teu temor. Ajuda-nos a encher nossa mente com a Tua grandeza, meditando em Teu poder, Tua soberania e Tua santidade. Declaramos que temos a mente de Cristo e podemos pensar com coragem e confiança. Que possamos experimentar a promessa de Provérbios 29 e 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Que o Teu temor em nós nos livre de todos os laços e nos coloque no alto retiro da Tua paz e segurança. Declaramos, em nome de Jesus, que temos a mente de Cristo. Declaramos que não somos governados pelo medo do homem, mas pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que vem do temor do Senhor. Declaramos que nossas mentes são renovadas pela Tua palavra e que nossos sentimentos se alinham à Tua verdade. Hoje, escolheremos a confiança que vem da reverência, vivendo a vitória de Cristo em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como escravos do medo, mas como vencedores que encontraram o segredo da confiança. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob a bandeira do temor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas o convite para viver no temor do Senhor e em sua firme confiança se estende por cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual medo de pessoas, do futuro, do fracasso, você está escolhendo trocar hoje pelo temor do Senhor para encontrar firme confiança. Se você tem um pedido de oração, especialmente se luta com ansiedade ou medo da opinião dos outros, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que vivamos com santa ousadia. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver no poder do temor do Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo com medo e precisa ser lembrado da fonte da verdadeira confiança. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a chamar o Deus temível de Pai, o amor de Deus Pai,
cuja majestade é o nosso assombro, e a comunhão do Espírito Santo, que cultiva em nós o temor do Senhor, sejam com todos vocês. Que o temor do Senhor seja a sua sabedoria e a sua força. Que Ele te livre do laço do temor do homem e te encha de santa e firme confiança. Que o Senhor seja um refúgio para você e para seus filhos. E que você caminhe neste dia na paz, na coragem e na segurança que só aqueles que temem a Deus podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém.